Não encerrou. Encerrar. Isso, pode. Encerrar. Tá. Isso? Pode encerrar. Online. Agora o professor Luiz Carlos pode chamar o doutor Fernando pelo nosso Instagram. E aí? Agora o professor Luiz Carlos pode chamar o doutor Fernando pelo nosso Instagram. Já mandei o convite. Olá, pessoal. Boa noite. Para você que está chegando agora ou não pode ver a nossa live de hoje, ela vai estar depois copiada para o YouTube, tá? No endereço do Fórum de Gestão e Esporte e dos CB Clubes, que é a sala que nós vamos participar hoje da live, ok? Estamos só aguardando a entrada do Dr. Fernando Cruz. Se você quiser, pode ir enviando perguntas para que a gente possa ter esse papo com o Dr. Fernando Cruz, vice-presidente de formação de atletas do Comitê Brasileiro de Clubes. Em breve ele vai estar entrando aqui na sala. Vamos aguardar. Só falta aceitar o convite. Bom, para quem está interessado, o nosso tema, a nossa live de hoje, ela terá uma duração de 50 minutos e vamos fazer 9 minutos para as considerações finais e o encerramento da transmissão. Nós temos o apoio do pessoal de suporte do Comitê Brasileiro de Clubes e essa live vai ser transmitida simultaneamente para o Facebook, YouTube e para o Zoom, além do Instagram. Então, vai ser bem interessante e de fácil acesso, ok? Antes de iniciar a live, eu gostaria de falar sobre o Dr. Fernando Cruz, Dr. Fernando Manuel de Matos Cruz. Ele é médico pediatra, coach e palestrante. Tem pós-graduação em administração hospitalar pelo IAHCS da PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em regulação do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo e MBA em liderança, inovação e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul, que está em curso. Ok? Deixa eu ver se já conseguimos acessar aqui. Onde está o doutor Fernando? Sim, eu estou só tentando achar aqui o endereço para... Vai te ligar aí, doutor Fernando. Vai te ligar. Bom, o doutor Fernando, os principais cargos exercidos por ele são... ele é presidente da Sociedade de Ginástica Porto Alegre, 1867, da SOGIPA. É vice-presidente do Conselho Deliberativo da SOGIPA, diretor de Relações Interclubes da Federação Nacional de Clubes, presidente do CSI, da Confederação Brasileira de Clubes, e presidente da Fundação SOGIPA de Comunicações, Faculdade SOGIPA de Educação Física. Para que vocês tenham uma ideia da importância da live de hoje, eu vou apresentar algumas informações sobre o CBC, Comitê Brasileiro de Clubes. Com 30 anos de história e atuação no esporte nacional, o Comitê Brasileiro de Clubes, CBC, integra o Sistema Nacional do Desporto e tem como missão formar atletas olímpicos e paralímpicos por meio dos clubes. Olha a importância da nossa conversa de hoje. Com foco no desenvolvimento dos próximos grandes nomes do esporte,
Sua política de formação está centralizada em 3 eixos principais: coordenação dos campeonatos brasileiros interclubes, CBI, de várias modalidades olímpicas e paralímpicas, modernização e atualização dos parques esportivos dos clubes para o treinamento dos atletas e oferecimento de equipes técnicas e multidisciplinares para transmissão de conhecimento aos atletas em formação. Eu vejo que já estão entrando algumas pessoas, já temos algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Professor Eric Ávila, professora Rosana Barros, professor Tom Silva, boa noite a vocês. TV Pará Esportes, estamos indo longe. Deixa eu ver mais quem aqui. Vamos ver aqui mais quem entrou. Fernando Faquim, Adriano WP. A Rosane já está com alguma questão aqui. Gostaria de saber o que o CBC está pensando, considerando os clubes e atletas paralímpicos, visto que, pelo que estamos presenciando, pouco tem sido feito pensando nesse público. Isso a gente vai, ao longo da conversa, a gente vai poder conversar. Nós estamos resolvendo um problema da transmissão e assim que estivermos prontos, a gente começa, ok? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre os tópicos que nós vamos falar sobre hoje. O tema da nossa palestra é Modelo de Gestão do Comitê Brasileiro de Clubes e o Futuro da Formação de Atletas do Esporte Brasileiro. Esse é o tema e nós vamos conversar com o vice-presidente de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de Clubes. Temos 2 temas extremamente relevantes. Vamos ver que modelo de gestão que eles adotam e também como está sendo pensada o futuro da formação de atletas no Brasil. Tá? Mais alguns minutinhos. Vamos adicionar aqui. Deixa eu ver mais quem aqui mandou um aceno. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que está aqui o problema da transmissão. Deixa eu ampliar a tela aqui. Chat. Professor Edson Bolívar, professor Adilson Dulo, vindo da África. Muito prazer, seja bem-vindo, professor Adilson. Como é que é? Vamos ver aqui. Eu vou falar mais um pouquinho, enquanto isso, do Comitê Brasileiro de Clubes. Ok? Bom, o nosso tema, como vocês sabem, é o modelo de gestão do CBC e o futuro da formação de atletas. Se vocês estão entrando aqui agora, quiserem, podem mandando suas perguntas, que o pessoal nosso de apoio vai mandar para mim as questões. Então, com vocês aqui agora, doutor Fernando Cruz, vice-presidente. Obrigado. Muito obrigado pelo convite de participar dessa live de hoje. Né? Estamos aqui com um enorme prazer. Estávamos aguardando o senhor, eu estava já falando da sua formação, e a gente vê que, pela sua ocupação profissional e pelas suas atividades, o nosso tema de hoje vai ser extremamente importante. Essa é a minha área de atuação, muito à vontade para falar. A minha carreira atlética foi da natação de alto rendimento, então eu participei das principais competições brasileiras. Fui treinador de vários atletas aqui em Juiz de Fora e no estado do Paraná. E participei como dirigente também. Tive algumas atuações nesse setor. Mas a minha busca pela gestão ocorreu exatamente dentro do mestrado e do doutorado, que eu pesquisei os clubes. Então, doutor, obrigado pelo convite. Eu gostaria que o senhor fizesse as primeiras considerações para a gente começar a nossa conversa.
Bem, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou sendo ouvido? Não sei se estou sendo ouvido. Estou sendo ouvido? Está ouvindo, pode Ah, falar. ok. Então, a minha primeira e grande consideração é o meu pedido de desculpas pela minha inabilidade nessas questões tecnológicas. Hein? O meu segundo reparo também é dizer que enquanto eu tentava entrar aqui, eu acompanhei o professor Luiz Carlos descrevendo parte do meu currículo ali e só quero fazer uma ressalva que aqueles cargos todos descritos não são simultâneos, aqueles foram exercidos ao longo do tempo. Tá bem? Hoje eu sou vice-presidente de formação do CBC, que eu fiquei com a impressão, pô, será como é que pode alguém fazer tudo aquilo ao mesmo tempo? Né? Então, são cargos já exercidos. Mas eu quero deixar, agora, ultrapassadas essas dificuldades, a minha satisfação de estar participando desse evento, né? E estou à disposição. A nossa ideia é esclarecer o que o CBC faz, como surgiu e como ele está se comportando frente a essa situação nova aí de pandemia. Então, estou à sua disposição, com muito prazer, professor. Doutor Fernando, em relação ao modelo de gestão do Comitê Brasileiro de Clubes, pela relevância dos clubes do esporte brasileiro, é a base olímpica brasileira, a construção, a identidade esportiva do Brasil, ela vem através dos clubes que são filiados a federações e que, por questões hierárquicas, são ligados às confederações e essas ao Comitê Olímpico. Então, a base, a força do esporte olímpico no Brasil são a presença dos clubes no esporte brasileiro. Quais são as ações, para a gente começar a falar do modelo de gestão, e depois nós temos algumas perguntas específicas, mas como é a estrutura do Comitê Brasileiro de Clubes e qual é a relação que ele tem em termos de ações com os clubes no Brasil? Bem, eu vou fazer um breve histórico que eu acho importante. Né? O esporte no Brasil começa por volta do ano de 1800, com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil e começaram a se formar os clubes. Então, hoje nós somos um universo de 11 mil clubes, sendo que desse universo, grande parte deles se dedica à formação de atletas. Então, em 1990, surgiu a então Confederação Brasileira de Clubes, que tinha como objetivo principal a defesa dos interesses do segmento clubístico. E, em 2009, a Confederação Brasileira de Clubes, preocupada com o reconhecimento de que realmente a formação de atletas no Brasil se dava, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, nas escolas, nas universidades, ou mesmo pelo governo em outros países, no Brasil eram os clubes. E em 2009, a Confederação, então, instituiu o Conselho Formador de Atletas Olímpicos. E aí nós tínhamos 8 clubes só nessa fase inicial, sendo que 4 eram clubes ligados ao futebol, não eram nem clubes esportivos sociais como nós conhecemos. A partir, então, de 2011, com a alteração da Lei Pelé, a então ainda Confederação Brasileira de Clubes foi reconhecida como integrante do Sistema Nacional de Desporto e colocada em igualdade de condições com o Comitê Olímpico do Brasil e com o Comitê Paralímpico Brasileiro na formação de atletas nesse subsistema do desporto. Depois, então, passou a receber, em 2011, passou a receber recursos da Loteria Federal, que é equivalente a 0,5% das apostas, e foi se acumulando aquele recurso, porque só nós conseguimos começar a descentralização a partir de 2014, com os primeiros editais. Então, esses editais eram abertos aos clubes que apresentavam projetos, esses projetos eram classificados, e então o clube recebia, então, recursos para sua formação. Basicamente, essa é uma breve história, e hoje, então, o Comitê Brasileiro de Clubes, se chama assim a partir de 2016, passou a se chamar assim, e juntamente com o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Paralímpico Brasileiro, compõe esse subsistema do nosso Sistema Nacional do Desporto. Né? E a nossa principal função, a nossa missão hoje é formar atletas olímpicos e paralímpicos através dos clubes. Nossa diretoria é muito enxuta, é um presidente, o presidente Jair Pereira, um vice-presidente administrativo, Paulo Maciel,
e eu que sou o vice-presidente de formação, que atua especificamente na área FIM. Então, resumidamente, é isso o que a gente faz. Podemos avançar mais agora. Nossa live está sendo muito bem recebida. O Basquete União Corinthians está parabenizando pela live. Doutor Fernando, nós tivemos recentemente o lançamento de 10, podemos dizer, acho que indicadores, do Comitê Brasileiro de Clubes. Eu tenho algumas questões aqui, eu li esses 10 tópicos, né, e relacionei algumas perguntas. Eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Ao item 1, que é o apoio prévio aos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021. A pandemia, ela modificou. Nós temos um novo normal agora. Ela modificou os nossos costumes, né? A nossa cultura esportiva, enfim. E apresentou dificuldades para todos. Como que, para os clubes formadores de atleta, como apresentar soluções para esse cenário, doutor Fernando? Bem, eu entendo que qualquer transformação que ocorra, especialmente mesmo não sendo tão disruptiva como foi essa pandemia, ela eleva para um outro patamar. Eu acho que esse novo normal, ou a volta ao normal, nós não teremos mais isso. Nós estamos num outro patamar, que pode ser eventualmente melhor ou pior, mas acredito que nós vamos ter que conviver com isso mais tempo. Pontualmente, o CBC tomou uma série de ações no sentido de proteger os clubes. A primeira foi essa de dar todo o seu apoio para a transferência dos Jogos Olímpicos, no sentido de proteger as entidades, as pessoas, os próprios atletas e todo o segmento que trabalha no esporte. A par disso, nós tínhamos em curso o edital 6, que trata exclusivamente de recursos humanos. Então, esses recursos vinham sendo liberados ano a ano, até o final do ciclo olímpico, que se daria agora em julho deste ano. Nós antecipamos todo o recurso para que tivesse uma condição de não haver solução de continuidade nos clubes, porque os recursos humanos, os clubes começaram, a primeira coisa, os clubes fecharam, perderam receita e começaram a ver, então, assim, o risco de dispensa de profissionais. Então, o CBC, além de prestar o seu apoio a essa transferência dos jogos, tomou essas medidas no sentido de garantir que a formação não sofresse solução de continuidade, antecipando esses valores. A par disso, também nós já lançamos em maio agora o edital número 8, que também vem a garantir que o próximo ciclo olímpico, de 2021 a 2024, não sofra solução de continuidade também, porque os recursos vão ser liberados em parcela única. Nós temos convicção que ainda este ano, de 2020, para os 4 anos. Então, essas são as medidas assim, básicas no sentido de salvar a situação financeira que garanta, então, a continuidade do projeto de formação dos clubes. E a gente tem, assim, números em relação a isso, né? E o próprio item 2, ele fala exatamente sobre mais recursos para investimento em formação esportiva. A gente, quando lê lá, vê que são destinados uma verba relevante para esse desenvolvimento do trabalho. Quantos clubes brasileiros são contemplados com essa ação? Existe um acompanhamento técnico nesse processo de formação? Que tipos... Eu vou fazer as perguntas e aí a gente vai... Que tipos de acompanhamento são realizados e com que periodicidade? E se os clubes que foram contemplados com essa verba, eles prestam conta dos investimentos realizados? E se sim, como que ela é realizada? Então vamos lá. Quantos clubes brasileiros nós temos hoje que são contemplados com esse apoio do CBC, doutor Fernando? Bom, falando agora do presente para o futuro, esse edital 8, então, ele prevê, já estamos com esses recursos aprovisionados, prevê a liberação de 130 milhões de reais, especificamente para financiamento de recursos humanos para a formação de atletas, né? Esse edital, então, foi colocado as premissas e as condições de habilitação.
que os clubes, para receber recursos, têm que ter uma série de quesitos pela legislação, não é nem pelo CBC. Então, hoje nós temos 36 clubes no Brasil habilitados a receber esses recursos e que vão se desenrolar agora no ano de 2020 ainda. Tá? Esses recursos vão ser distribuídos de que maneira? O clube apresenta o seu projeto de formação, dizendo qual a quantidade, o tipo de recurso que ele precisa, se é um preparador físico, um fisioterapeuta, um técnico auxiliar. Esse ano nós introduzimos também a figura do técnico de desempenho, que nós reputamos de muita importância, porque esse técnico de desempenho vai ajudar a avaliar os resultados ao longo do ciclo olímpico, vendo se realmente nós estamos tendo impacto ou não nas nossas ações, né? Então, esse técnico vai desenvolver isso e nos fornecendo dados para uma base de dados do CBC. Nós vamos chegar no final do ciclo olímpico e vamos ter X medalhas, quantos medalhistas participaram do processo de formação pelo CBC. Então, esses projetos são classificados e são selecionados. Aí entra para a parte de formalização, é assinado o contrato, e aí é liberado o recurso. Bom, esse acompanhamento, o CBC tem uma gerência específica de acompanhamento e prestação de contas, que vai acompanhando passo a passo a execução do objeto desse convênio, que é a formação. A par disso, os comprovantes são mensais, comprovantes bancários de que foi recebido o recurso, que o recurso chegou para o funcionário que é objeto desse convênio. Também o clube tem que fornecer documentação, dizendo com carga horária, as aulas que são feitas, os treinamentos que são feitos, os resultados. Essa documentação é enviada para o CBC. Né? Além disso, temos visitas técnicas. Os técnicos do CBC eventualmente vão aos clubes de todo o Brasil para ver, vamos lá ver a pista, quem é que está treinando. Né? Isso é feito um controle muito rigoroso, até porque nós somos auditados pelo TCU, pelos órgãos de controle, né, do governo, e felizmente para nós, as nossas auditorias pelos órgãos de controle têm sido plenamente satisfatórias. Não temos nenhuma glosa, nada, todas as conformidades foram cumpridas. Então, basicamente, esse acompanhamento é contínuo, né? Quando chega na parte de prestação de contas, então, ao final, aquilo praticamente já está tudo elaborado. Eu diria que, assim, comparando, numa analogia, seria como a pessoa física que vai juntando todo ano os seus recibos, os seus documentos, quando chega na hora do imposto de renda, ele simplesmente bota em ordem e apresenta. Então, é mais ou menos assim, com esse critério rigoroso que a gente tem feito o controle e a prestação de contas. Não sei se tem mais uma, né? Tem mais uma. Não, eram essas mesmo. Esse acompanhamento ele é realizado com que periodicidade? Ele é mensal, contínuo. Ao longo do projeto ele vai sendo acompanhado. Mensalmente, como se trata de recursos humanos e pagamentos de salário, mensalmente o clube tem que apresentar o contra-cheque, o comprovante de depósito na conta do beneficiário. Então, isso é mensal, né? É mensal. Ótimo. Esse acompanhamento. Muito bom. Eu tenho aqui algumas questões. A Sofia Bicalho, coordenadora, professora Sofia, coordenadora do esporte do Olímpico Clube de Belo Horizonte, acompanhando a live aqui. Eu já falei a alguns professores também. Eu tenho aqui algumas questões. Fernando Faquim, professor Fernando, qual a perspectiva para os clubes nesse segundo semestre? Como ficarão essas competições? Existe uma perspectiva de calendário? Eu até falei no início lá. Pode falar, pode. Existe, não tão boa quanto a nossa expectativa inicial, né? No último seminário, em novembro de 2009, onde foram estabelecidos até os critérios e premissas para o próximo edital, nós tínhamos uma previsão de realizar 271 competições. Evidentemente que com essa pandemia nós não vamos conseguir, mas a nossa expectativa nós precisamos de em torno de 60 dias, a partir do momento que é liberado as condições de saúde, para botar a rodar um campeonato brasileiro interclubes. Então, nós temos a esperança de setembro, o mês de junho já está perdido, assim, não se vê muita perspectiva. Então, julho e agosto, nós temos assim, plena convicção de retomar os campeonatos brasileiros interclubes
a partir de setembro, e uma expectativa aí de fazer em torno de 80, 90 competições que vão, assim, salvar o ano, digamos assim, ainda. Nós temos essa convicção que vamos conseguir fazer isso. O Cássio Leal, ele está perguntando assim, qual seria as dificuldades para um clube para aderir ao CBC? Seria adequação ao estatuto? Eu acho que ele está, se eu entendi aqui, para ser quais seriam os critérios para ser contemplado. Isso. Bem, o CBC tem uma sequência lógica de integração. O clube, para se integrar hoje, ele entra na condição de vinculado. Para que ele seja um clube vinculado, ele tem que apresentar a ata de eleição da diretoria, tá? Tem que apresentar os estatutos do clube, tá? E tem que apresentar uma comprovação de que ele tem as instalações para a prática do esporte que ele está se candidatando. Então, com esses 3 documentos, muito simples, uma ata de eleição de diretoria, um estatuto do clube e essa comprovação de capacidade técnica, e passa a pagar a primeira contribuição, a mensalidade, e ele já está apto a se tornar um clube vinculado. O que o clube vinculado tem direito? O clube vinculado, ele pode usufruir dos benefícios, ele pode participar das competições, então ele vai receber passagem e estadia para seus atletas irem às competições, porque isso é feito, executado diretamente pelo CBC, ele só não pode ter o repasse dos recursos para RH e para aquisição de equipamentos, porque ele ainda não é filiado. A condição para ele se tornar filiado é que ele tenha a certificação do antigo Ministério do Esporte, hoje Secretaria Especial do Esporte. No momento que esse clube consegue essa certificação, ele passa a cumprir todos os requisitos do 18A, do artigo 18A, e ele passa, então, além de participar dos benefícios de campeonato, a poder receber recursos que vão lhe permitir adquirir equipamentos, materiais e custear o RH. Então, mas a entrada é muito simples. Além de participar dos benefícios, esse clube, na condição de vinculado, ele vai participar dos congressos e das oficinas e da parte técnica, que essa parte é feita em parceria com a FENA Clubes, que é o braço, vamos dizer assim, que nos ajuda na formação e na capacitação, e durante esse próprio período ele vai receber capacitação técnica e jurídica para vir a se transformar, obter a habilitação para ser um filiado. Então, a entrada é muito simples, é esses 3 documentos, e ele já está recebendo os benefícios do CBC. Maravilha. Eu quero registrar aqui que o meu querido amigo, professor Anderson Gurgel, está assistindo, reconhecido professor em São Paulo, está assistindo a nossa live, está dando os parabéns aqui. Meu querido, um abraço. Doutor Fernando, em relação ao item 4, recursos para modernização dos equipamentos esportivos dos clubes. Os clubes que foram contemplados com esta verba, o senhor já falou que eles prestam conta desse investimento. Quais são os critérios para que se consiga esse recurso para os equipamentos? Enfim, e como que eles prestariam essa conta? Eu acho que está nesse pacote também, que o senhor acabou de falar aí, né? Esse foi o edital 7, foi basicamente para equipamentos, né? Então, a condição básica, primordial, para que o clube receba os equipamentos é que ele tenha a certificação do Ministério, ou seja, ele tem que ser um filiado, porque a legislação só permite que se repasse recursos a clubes que comprovam documentalmente sua capacidade técnica, financeira, para que possam trabalhar com recursos públicos. Então, o clube que é o filiado é o que recebe equipamentos. Nós tivemos vários exemplos no edital 7, ou anterior a ele até, por exemplo, a Sojipa, de Porto Alegre, recebeu os recursos para adquirir uma pista atlética, uma pista com certificação internacional, uma pista de primeiro mundo, não fica nada a dever a nenhuma pista do mundo. O Clube de Regatas do Flamengo, por exemplo, recebeu também os recursos e adquiriu uma piscina olímpica para treinamento de seus atletas. Vários clubes receberam barcos, clubes náuticos receberam barcos para formação, e quadras, no sentido, o piso da quadra só, a gente não pode fazer obras físicas, né? Só equipamentos. Então, um piso de uma quadra
é considerado um equipamento e assim por diante. Mas a condição primordial é que o clube seja filiado, ou seja, tenha a certificação da Secretaria Especial de Esporte. E agora, sim, o item 5 eu considero espetacular pela forma como o CBC está apoiando os clubes, que é em relação à flexibilidade para a composição técnica e financeira das equipes multidisciplinares. Isso permite um desenvolvimento esportivo muito grande. Como que é feita essa... Existe uma padronização para essa montagem das equipes multidisciplinares? Quais são essas áreas que estão sendo contempladas, doutor Fernando? Bem, nos editais anteriores, o edital 6, que tratava disso, nós tínhamos o técnico esportivo, o auxiliar, um fisioterapeuta e o preparador físico. Então, eram essas 4 áreas. Agora, para o próximo edital 8, nós estamos ampliando. Eu falei do técnico estratégico esportivo, né? E também do treinamento, nós vamos fazer o treinador para as equipes principais também, não só para as equipes de formação. Porque no início o CBC trabalhava basicamente com a formação, mas ele se limitava até a categoria imediatamente inferior à categoria principal. Mas no momento do nosso realinhamento estratégico, a nossa missão passou a ser formar atletas olímpicos e paralímpicos, então não tem limite, porque o atleta olímpico ele vem da categoria principal, né? Eu lembro até, a título de ilustração, que na Olimpíada de Londres foi lançado um vídeo muito inspirador e começava o vídeo dizendo assim, para se fazer um medalhista são preciso 8 campeões, para ter 8 campeões são preciso 300 campeões nacionais. Os números podem não estar exatos, mas dizendo assim, toda a cascata, né? E o final era o efeito... para se ter atletas, tinha que ter milhares de pessoas inspiradas por o esporte, né? Então, isso é o que a gente faz, né? Os critérios falavam, né? Falavam dos critérios, né? Como é que se chega a isso, né? Sim. Então, essas são as categorias, e esses editais todos, tradicionalmente, desde os primeiros editais, eles são construídos, eu acho que é muito relevante a gente dizer. Nos congressos de clubes, nós realizamos os seminários nacionais de formação esportiva. Então, são eventos em que todos os atores estão envolvidos, é a equipe técnica dos clubes que vem para esse evento, e ali os clubes exteriorizam as suas necessidades. Então, a partir daí que a gente começou a delinear os editais e a necessidade dos clubes. Por exemplo, esse edital número 8 surgiu em 2019, no 5º seminário de formação. Lá os clubes demonstraram essa necessidade de trabalhar mais com recursos humanos e ampliar, por isso que foi ampliado. Mas é todo assim, de forma muito democrática e com a participação de todos os atores que a gente faz essa escolha de como vai ser o edital e quais os critérios. É bem assim, definido isso, né? Bom, o pessoal do vôlei do Tijuca Tênis Clube está mandando um abraço. Eu queria registrar aqui a presença do meu querido amigo, que fizemos a última live, sábado passado, meu amigo Tadeu Gasparetto, professor doutor Tadeu Gasparetto, que está em São Petersburgo, lá são quase 3 horas da manhã, e o Tadeu está assistindo a gente aqui, doutor Fernando. Estamos prestigiados. Uma honra e uma responsabilidade. Cabral. Oi? Uma honra e uma responsabilidade, né? Vale a pena ficar acordado. Tem muita gente boa nessa live aqui, doutor Fernando. O tá alto, o nível. Está alto, né? Martins Cabral, do Grêmio Vila Paraíba, pergunta quais documentos necessários para filiar um clube que já é vinculado? Bom, basicamente, a condição para se transformar de vinculado para afiliado é obter a certificação da Secretaria Especial de Esporte. Isso é um processo um pouco trabalhoso, né? Que depende de uma série de coisas, mas eu volto a frisar que o CBC ele fornece todo o apoio técnico e jurídico para que o clube consiga cumprir essas obrigações e se filiar. Então, no próprio decorrer, quando o vinculado participa dos congressos, das oficinas técnicas, plantão jurídico e plantão técnico, ele vai passo a passo recebendo toda a assessoria jurídica e técnica
para cumprir esse 18A, ou seja, para obter a sua certificação no momento que ele tem a certificação. E, é claro, todas as suas certidões negativas, aquelas coisas que são elementares, ele passa a ser vinculado. Então, isso é relativamente simples, mas é trabalhoso. Tá. Vamos aqui para a pergunta relacionada ao item 8, que trata exatamente deixa eu ver aqui, em relação à prática do esporte paralímpico brasileiro, né? Aliás, em relação ao item 8, é um evento exclusivo para a formação de gestores e fortalecimento do segmento clubístico, em especial ao trecho, para discutir e avaliar a política de capacitação, formação e treinamento de gestores dos clubes. São realizados monitoramentos das ações, com essas ações que o CBC faz, existe algum monitoramento das ações desses dirigentes envolvidos nesse processo de capacitação? E também, deixa eu só complementar aqui, esse discurso da profissionalização dos dirigentes esportivos brasileiros cresce a cada dia. Como que o CBC está analisando esse momento e de que forma ele trata essa questão, doutor Fernando? Bem, essa questão da profissionalização, né, é uma questão muito polêmica, multifatorial. Nós, na verdade, ainda não estamos trabalhando com isso, até porque agora a prioridade passou a ser a pandemia, né? Mas assim, a legislação já permite, desde que o clube adapte os seus estatutos, não há assim um obstáculo legal para que o dirigente seja profissionalizado. Eu acredito que esse é um tema controverso, porque vamos ver assim, as entidades que têm gestores profissionais, isso não garante a longevidade dela, não garante a perenidade dessas instituições. E eu sempre que tenho a oportunidade digo isso. Uma das coisas que eu acho que garante que os clubes, nós temos hoje 280 clubes com mais de 100 anos de fundação. Quantos bancos mundiais, quantas empresas com os mais altos gestores profissionalizados em todos os sentidos não obtêm isso, né? E eu atribuo isso ao mesmo motivo que na área médica a gente conhece a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, eu já perdi as contas, mas são mais de 200 anos, 210 ou 212. E o que elas têm em comum, que eu vejo que tem em comum as Santas Casas e os clubes? Elas têm o que eu chamo de alma. Elas têm pessoas que, a par de ter profissionais, pessoas que se dedicam por amor àquilo. Então, as Santas Casas têm isso, os clubes têm isso. Então, eu acho que esse é um fator que fatalmente nós vamos ter que fazer essa discussão, esse enfrentamento. Mas eu acho que não é o momento. Os clubes têm mais de 100 anos, estão tão bem assim, que eu acho que isso vai depender de cada clube, da cultura. O clube tem uma história, tem uma cultura. A maioria do Brasil são de origem germânica, mas tem outros italianos, tem de todos os lugares, né? E todos têm em comum isso, né? A alma, ou seja, pessoas que se dedicam por amor ao clube, né? Como as Santas Casas têm. Então, eu acho que isso é um enfrentamento que está longe ainda, não vejo isso como prioridade, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Nós temos que sobreviver. E a outra questão era sobre... Era essa aí. Se existe algum monitoramento em relação a esses que são capacitados, o monitoramento das ações, enfim. Bem, os gestores de clube, eles automaticamente são, assim, diria, não digo monitorados, mas são acompanhados, porque no momento que um clube faz a formalização de um convênio, ele tem aquela prestação de contas mensal, ele tem que estar sempre em contato, tem diligências que são feitas, às vezes, para busca de documentos. Então, eles estão, todo momento, sendo postos à prova, no sentido de receber a instrução necessária. Nós, como somos um comitê de clubes, e a nossa origem, todos somos de clubes, eu já fui presidente de clube, né? Como apareceu aí no meu mini currículo, então a gente já esteve do outro lado do balcão, sabe como é que é a coisa, né? Então, a gente procura sempre auxiliar. Nós ao contrário de outras entidades, que simplesmente é cara crachá,
não deu certo, volta que indeferido. Não, nós queremos saber por que não deu e vamos ajudar a conseguir. Então, esses congressos são justamente para isso. Nós vamos ter em novembro agora próximo, se Deus quiser, vamos conseguir vencer isso, a Semana de Clubes, que novembro é o mês da fundação do CBC, nós estamos fazendo 30 anos, então vai ser uma semana inteira. Então vai ter uma parte do congresso especificamente para os gestores, para os profissionais, para capacitação, com plantões, eles vão trazer caso a caso, vai ter o plantão jurídico, plantão técnico, como é que eu faço isso? Então, a gente está sempre vendo a necessidade deles e fornecendo o conhecimento, a expertise que eles nos requisitam. E isso é feito através dos congressos anualmente e continuamente através do apoio que o edital específico requer ou a necessidade que o clube tem. Porque o sucesso do CBC é o sucesso dos clubes, né? Nós não teremos, o nosso indicador de sucesso é o sucesso dos clubes, né? A professora Rosane Barros, que é da direção da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, ela está perguntando aqui, e eu vou emendar uma outra questão que é de interesse dela. Ela pergunta quantos clubes estão cadastrados hoje no CBC. E já emendando, como que está a prática do esporte paralímpico nos clubes, doutor Fernando? Isso é uma pergunta extremamente relevante, porque a gente não tem muita informação sobre os clubes em relação ao esporte paralímpico. Como que está isso hoje em dia? O senhor tem essa informação? Bem, a primeira parte, então, hoje nós temos integrados ao CBC 135 clubes. São 91 clubes na condição de vinculados, ou seja, entre aspas, aspirantes a serem filiados, né, no momento que adquirirem a certificação, e 44 já afiliados. Né? Para o edital 8, por exemplo, nós tivemos agora 36 clubes habilitados. Né? Então, esse é o nosso universo atual, 135 clubes entre vinculados e filiados. Os primeiros editais que nós fizemos, o 1 e 2 e o 3 e 4, eles eram para material e equipamento e para competições, e eram para esportes olímpicos e esportes paralímpicos. O esporte paralímpico tem uma peculiaridade, ele não é, ao contrário do esporte olímpico, ele não é exercido fundamentalmente em clubes, são poucos clubes que têm o esporte paralímpico no clube, né? Então ele é mais feito em associações, em entidades que se juntam em função de fazer essa reabilitação e acabam fornecendo atletas. Né? A gente não forma atletas paralímpicos, né, no sentido da formação, a gente não pega uma pessoa e... Né, aquilo é uma coisa, quase que uma recuperação. Eu diria que o movimento paralímpico, ele assim, tem todo o mérito possível, porque ele literalmente devolve a vida à pessoa na sua concepção mais ampla, né? Não é simplesmente a pessoa que sofre um trauma, e esse trauma físico e psicológico, né? A pessoa devolve a pessoa à vida, né? Essa é a grande vitória do Paralímpico. E nós temos procurado estimular cada vez mais os clubes, mas a gente ainda luta com dificuldades legais que são impostas aos clubes, especialmente no quesito de acessibilidade. Existe também, assim, muitas vezes, o clube muito conservador, tem questões até assim de aceitação, né? E isso não é prerrogativa, não é privilégio, entre aspas, do Paralímpico, o associado, de uma maneira geral, assim, alguns tendem a ver o atleta como um competidor, né, das instalações do clube. Eu, quando na direção do meu clube, eu procurava desfazer esse mito dizendo ao associado: olha, viram, o senhor está caminhando numa pista maravilhosa. Aí, pois é, o senhor só caminha nessa pista maravilhosa porque a Sojipa tem atletismo. O seu netinho está lá no belíssimo dojo, no judô, porque nós temos campeões de judô, senão nós não teríamos essas instalações para o associado. Então, o atleta não é um competidor do associado, ele, pelo contrário, ele facilita que o clube dê mais condições ao associado. Né? Então, felizmente, os clubes já estão mudando essa mentalidade e nós estimulamos isso. Tanto é que agora, no próximo edital número 8, nós temos uma bonificação de 15% sobre o projeto apresentado para o clube que tiver ao menos um esporte paralímpico.
Então, se ele tiver um esporte paralímpico, ele já ganha uma bonificação de 15%, que é uma maneira da gente estimular até financeiramente que o clube parta para o esporte paralímpico, que eu acho uma coisa maravilhosa isso. A gente vê exemplos assim de vida de pessoas que literalmente retornam à vida na sua plenitude com o esporte paralímpico. Gente, vocês estão vendo a importância e a relevância dessa live. O pessoal que está dando apoio para mim e para o doutor Fernando, Aline, Regiane, já mandaram avisar, já pediram para avisar que nós vamos ter outra live, doutor Fernando, só para responder pergunta, não está dando conta. Porque, para quem não chegou ainda, e para quem viu eu falando das atividades profissionais do doutor Fernando, ele é médico pediatra. E é o vice-presidente de formação esportiva. Então, eu gostaria agora, doutor, nós conversamos isso hoje de manhã, e se as meninas não seguram a gente, a conversa ia longe. Mas a gente vai aproveitar esse momento final aqui, e depois nós vamos fazer as considerações finais. O seguinte, o esporte brasileiro, ele é toda a parte de desenvolvimento, né, as categorias de base, são todas definidas por idades cronológicas. Eu falo que é aquela que a gente canta parabéns para você. E o senhor, como médico pediatra, vai exatamente... É a pessoa mais indicada para responder essa pergunta, que é em relação à preservação do futuro esportivo do Brasil. Porque muitas das vezes o garoto tem uma idade cronológica, mas tem a sua maturação diferenciada. Então ele tem, por exemplo, 10 anos de idade cronológica e tem 13 na sua maturação sexual. Que reflexão que o senhor faz isso e se o senhor consegue enxergar uma possibilidade da gente começar a fazer... Nós estamos num momento de reinvenção do esporte brasileiro em função de tudo que está acontecendo. Acho um momento espetacular para esse tipo de discussão. Se o senhor pode considerar que a gente, num futuro breve, a gente pode pelo menos iniciar as discussões em trabalhar as equipes de base, toda a parte de iniciação esportiva pautada pela maturação sexual, que é a informação relevante que a gente pode ter daquele atleta para que não haja uma sobrecarga de trabalho ou que seja feito um planejamento específico para aquela criança, respeitando a sua maturação, a sua formação física e psicológica, que influencia no psicológico também, né? Claro. Eu acho que esse assunto é mais do que relevante, né? Nós sabemos que, além das diferenças individuais, como a gente comentava hoje de manhã, ainda tem as questões de diferenças de gênero. Por exemplo, nós sabemos que uma menina de 13 anos e um menino de 13 anos tem uma diferença biológica e biopsicossocial totalmente diferente. Por quê? Porque a menina, quando atinge a sua puberdade, se completa a puberdade com o aparecimento da primeira menstruação, ela já está praticamente com 90% do seu desenvolvimento físico completo. Ela tem a estatura, o peso, o desenvolvimento puberal praticamente igual ao de uma adulta. Já o menino é o contrário, ele primeiro inicia a puberdade e depois de que ele começa o seu desenvolvimento. Então, depois que ele tem a puberdade, aí que começa a trocar massa de gordura por massa muscular, adquirir força, explosão, aquela coisa característica do gênero masculino. Então, isso está mais do que na hora. Eu acredito até que, intuitivamente, a maioria dos técnicos faz isso. A gente acompanha assim, no futebol, por exemplo, que é mais popular, a gente vê lá um menino que tem idade para sub-17, já está no time titular, profissional. Então, é claro, aquilo não se olha o dia do aniversário dele, né? Eles vão olhar, pô, mas esse camarada tem 1,80 m, uma explosão muscular, o cara corre 100 metros em não sei quantos segundos, esse cara vai ser o meu atacante aqui, né? Independente da idade cronológica. Eu acho que está mais do que na hora de a gente começar a ver, e talvez o CBC possa até, no momento aí dos seus recursos humanos, começar a incluir mais, depende dos recursos, né? De começar a ter essa parte de fazer esse estudo, ou seja, botar mais ciência, né? Botar mais ciência no esporte, né? Menos empirismo e mais ciência. Eu acho que está mais do que na hora de fazer isso. E por falar em ciência, é importante a gente deixar bem claro o seguinte, só para as pessoas contextualizar um pouco mais esse tema. Nós podemos ter uma menina de 9 anos na menarca
E no mesmo dia, uma menina com 16 anos entrando na menarca também. E aí, aquela pergunta, né? Que tipo de trabalho fazer com essas meninas que, teoricamente, são de idade diferente? Isso existe um problema nisso, e eu acho que nesse momento de reinvenção, a gente tem que contextualizar os cursos de educação física também, porque a grande parte dos cursos de educação física, eu sou professor de educação física, aprendi a trabalhar com o corpo em movimento, mas quando a gente entra no curso, a gente vê a fisiologia humana, e não uma específica. São raríssimas as instituições de ensino superior que oferecem algo em relação às questões pediátricas. E se a gente está falando de planejamento em longo prazo, porque a nossa conversa é pautada em ciclos olímpicos, né? De 4 em 4 anos. O KBC está fazendo uma projeção de gestão para os próximos 4 anos, 2021, 2022, 2023, 2024. Então, eu assim, fico feliz de saber isso, porque é uma questão que eu trabalhei com natação de alto rendimento durante muitos anos, mas trabalhei com formação de base também, e isso é um problema. Graças a Deus, eu tive uma sorte de poder fazer uma disciplina isolada na UFMG, que é uma instituição, a gente tem que reconhecer o trabalho, o belíssimo trabalho da UFMG nessa área. É importante contextualizar isso, né, doutor Fernando? A gente está chegando aqui já com o tempo já, para a gente fazer as considerações finais. Eu queria falar com o pessoal que podem ficar tranquilos que a gente vai ter uma live só sobre perguntas, né? E para falar também, aqueles que chegaram atrasados, aqueles que não puderam assistir hoje, que esse vídeo vai estar logo depois da live, nós vamos estar no YouTube, tá? Para você ver com calma depois. Então, doutor Fernando, eu estou assim, extremamente feliz, com muita expectativa pelo que a gente acaba de ver aqui do Comitê Brasileiro de Clubes. A minha dissertação de mestrado, eu acompanho o CBC há muito tempo, a minha dissertação de mestrado, eu fiz uma citação em relação ao número de clubes no Brasil, a estrutura clubística brasileira. Ali a gente encontrou... a gente pôde observar na minha pesquisa muitos problemas do esporte brasileiro, mas na minha tese de doutorado eu pesquisei o que nós podemos contribuir. Eu acho que a gente tem também muita coisa bacana para conversar mais na frente. Eu acho que o CBC está de parabéns por entrar nesse novo momento aqui. Eu estou super feliz de fazer a primeira live com o doutor Fernando Cruz. Para mim é uma honra, quero deixar isso aqui. Agradecer ao pessoal, a gente teve um pico muito bacana aí de gente entrando na sala, e queria pedir ao senhor as considerações finais, né? Estamos num momento muito, muito positivo, eu estou enxergando isso com muita alegria, ainda mais com essas questões que o senhor abordou aqui hoje. Muito bem. Bom, mais do que formar atletas olímpicos e paralímpicos, nós somos movidos por um propósito maior, e o nosso propósito é inspirar para o esporte e formar atletas. E eu vou até um pouco mais além. Nos meus mais de 40 anos de prática médica, eu sempre tive a ideia de que eu trabalhava com saúde, mas depois que eu comecei a me apaixonar pelo esporte, eu vi que eu trabalhei a maior parte da minha vida com doença. Eu estou trabalhando com saúde agora, né? Quando eu estou envolvido com o esporte, né? E assim, eu só deixar um dado da importância do esporte, talvez pouca gente saiba, que cada dólar investido em esporte economiza de 3 a 5 dólares na saúde. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, 300 mil cidadãos brasileiros morrem por ano por doenças como diabetes, infarto e hipertensão, que são evitáveis só no combate ao sedentarismo. E esse é o papel do esporte. E é isso que nós tentamos formar no CBC. Cidadãos íntegros, saudáveis e, se possível, alguns campeões também. Muito obrigado. Foi uma honra participar, professor. Obrigado. Eu fico honrado. Quero agradecer ao pessoal, a Aline, Regiane, a todo o pessoal que está no suporte aí atrás para fazer isso. Estamos fazendo uma transmissão simultânea, Facebook, YouTube, Zoom e aqui no Instagram. Quero agradecer demais a pergunta de todos aqui. Eu acho que pelo número de pessoas que apareceram aqui hoje,
dá para ver que essa é uma preocupação e um despertar de interesse muito grande. Eu defendo os clubes, eu sou clubístico, a minha formação é clubística, trabalhei em clubes a vida inteira, então olhava com muito bons olhos esse nosso encontro hoje, ainda mais sabendo que a gente pode também colocar em discussões o futuro da formação do esporte brasileiro, que é fundamental. E essa leva final que o senhor deixou aí para a gente em termos de analisar essa questão da maturação, a gente vê que realmente está aberta a ciência, e isso é mais do que fundamental nessa era do conhecimento, né? Nós estamos falando de gerir conhecimentos. Essa, inclusive, é a minha área de atuação, a gestão do conhecimento. Então, gerir conhecimentos é extremamente pertinente e apropriado para esse momento. E o que o CVC está fazendo de poder propiciar aos clubes contratação de profissionais de diversas áreas de atuação é fantástico, só tem que parabenizar. E, gente, muito obrigado a todos vocês, agradeço aí a presença na live e a gente encerra aqui agora, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Doutor Fernando, boa noite, um grande abraço, Boa noite, saudações esportivas. Saudações, obrigado, boa noite.